Primeiro, eu quero pontuar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma grande vitória a respeito da inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, que era a RP9. Nós, do pessoal, entramos com essa ação e ficamos muito satisfeitos com essa definição, porque era uma excrescência. Para o ano que vem, eram previstos praticamente 20 bilhões de reais, sem nenhum tipo de transparência e objeto de barganha dentro do Congresso Nacional, mediado pela figura do relator e também do presidente Arthur Lira. Então, acabar com esse esquema foi fundamental. Bem, agora o que pode ser feito com esses 20 bilhões que já foram aprovados no orçamento? E aí se buscou, nesse processo de negociação, dividir metade como parte das emendas impositivas e metade para os ministérios. Eu defendi, e acho que seria melhor para o país, que não fosse somado às emendas impositivas, porque ainda que seja um modelo legal e transparente, muito diferente do que era o orçamento secreto, ainda significa que são os deputados que vão fazer essa destinação que não necessariamente corresponde às prioridades do país, não necessariamente corresponde a critérios técnicos, mas muitas vezes servem para abastecer a sua base eleitoral, e sem contar que essa outra metade, cerca de 10 bilhões de reais, vão ser alocados nos ministérios, mas ainda vão seguir com o crivo de parlamentares, ou seja, de alguma forma também pode depender de algum modelo de barganha, de pressão ou de definição política por parte do parlamento. Tem muitas áreas que poderiam ser muito bem preenchidas com esses recursos. São 2 anos, né, o que foi aprovado no Senado, e aí a negociação possível na Câmara foi para 1 ano. Eu entendo, eu acho que isso é parte das discussões e do processo, mas o que eu acho que é mais importante nessa PEC, para além de garantir recursos para o Bolsa Família, que precisa ser ampliado, que foi consenso nas eleições, né? Até em determinado momento o próprio Bolsonaro foi obrigado a dizer que também defendia os R$600. E também o reajuste do salário mínimo, mas também a possibilidade de investimento em outras áreas sociais, como, por exemplo, programas de moradia e demais programas de enfrentamento à fome, à extrema pobreza. Mas tem um outro aspecto, que é a possibilidade da desconstitucionalização do teto de gastos, ou seja, existe ali previsto a possibilidade de votação de uma lei complementar até o final do ano para se rever essa regra fiscal e pensar em outras. Esse aspecto é absolutamente positivo, porque se trata do Brasil se livrar de um modelo que somente o Brasil adota, que é a lógica do teto de gastos, nenhum outro país do mundo. E isso levou o nosso país a uma situação de crise social e econômica gravíssima, porque o nosso país não cresce, não se tem investimento na área social, existe uma redução da possibilidade de consumo, de investimento e, consequentemente, uma regressão no que poderia ser um crescimento muito forte no Brasil num contexto de crise. Então, o Estado poder assumir com o seu papel é fundamental. E, claro, a PEC traz possibilidade de que o Lula cumpra com um programa que foi eleito, foi aprovado pela população nas urnas. Poderia ser por 2 anos, mas eu tenho certeza que num próximo momento vai ter também condição de avaliar a situação do Brasil. Em 1 ano dá para se fazer muita coisa, mas não dá para se fazer tudo. Então vai ser necessário um novo mecanismo para o ano seguinte. Eu acho que o ideal teria sido por 2 anos. O orçamento, ele tem que ser analisado anualmente. São aspectos de variação do PIB, são aspectos de variação da inflação, a relação cambial, ela é muito importante, e nós verificamos como podemos estar aumentando um ganho real do salário mínimo. Essas variáveis mudam ano a ano. E acho muito importante, né, não concordo muito nesses aspectos que a Sâmia abordou, de uma mudança do teto por um PLN, acho que é importante no aspecto constitucional, porque ele é muito mais debatido, ele é muito mais conversado. Repara, há pouco tempo nós colocamos o piso da enfermagem na Constituição. O teto é tão importante quanto, ou mais, porque ele vai garantir uma série de fatores essenciais ao país. Essa responsabilidade fiscal, responsabilidade social devem andar juntas. Nós temos que transmitir essa necessidade. Eu costumo comparar, quando se fala de déficit primário, para uma família entender melhor, é que nós estamos pegando um dinheiro emprestado, um cheque especial. Esse cheque especial
já estava previsto em 65 bilhões. Ele foi para 230 da série histórica de quando o teto começou no governo Michel Temer. Esse valor extrapolou muito, porque você tinha um déficit de 124, depois de 120, aí veio a pandemia, e agora se previa um déficit de 65,9. Fomos para 230. Então isso é um endividamento muito maior do país, se pensássemos numa família. Sempre é uma possibilidade a expedição de créditos extraordinários para políticas públicas, para programas sociais específicos. Mas eu acho que a grande conquista dessa PEC é justamente porque ela entra no debate a respeito do teto de gastos. Ela vai nos dar a possibilidade de desconstitucionalizar, de fazer com que o Brasil rediscuta essa regra fiscal, que ela é tão irracional e insustentável que o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, que é absolutamente fiscalista, rompeu com a lógica do teto de gastos por 4 vezes, justamente porque as urgências do povo brasileiro não cabem nessa regra artificial. Quando foi necessário, por exemplo, garantir o auxílio emergencial no auge da pandemia, não se respeitou regra fiscal nenhuma. E no contexto em que é necessário o papel do Estado atuante para tirar o Brasil do atoleiro que o governo Bolsonaro deixou, é necessário que se repense um modelo a longo prazo, estruturante, que não dependa mais da regra do teto. E eu acho também que essa definição do Gilmar Mendes ela é importante para momentos posteriores, porque ela pode driblar uma coisa que infelizmente acontece na política brasileira, que é a chantagem do Centrão. Veja, exigem cargos, exigem espaços no governo, exigem inclusive um grande acordo, tendo em vista a queda do orçamento secreto, para que ainda tenham condição de interferir sobre o orçamento, para votar aquilo que deveria ser básico e óbvio, que são R$ 600 para o povo brasileiro, numa situação em que há 33 milhões de pessoas passando fome. O reconhecimento de que é possível fazer por crédito extraordinário dá a possibilidade para o próximo governo. Não é necessariamente uma novidade, com raras exceções ali alguns parlamentares que compõem esses partidos. O método tradicional é esse, se estende ao máximo possível, né, se estica a corda na negociação para poder entregar os votos. Alguns deles, inclusive, nas últimas semanas, iam para a tribuna dizer que não era adequada a PEC da transição, mas mudam de ideia a partir do momento que se abre possibilidade para a ocupação de ministérios, para a ampliação da presença deles na máquina pública. E, claro, com esse outro fator também, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do orçamento secreto. Enquanto ainda havia um imbróglio sobre isso, também não se tinha uma definição sobre esses votos. Agora que o modelo foi considerado inconstitucional. A gente perdeu o seu áudio agora. Vamos tentar recuperar um pouquinho. Consegue falar mais um pouco para a gente ver se... Agora sim, voltou. Agora voltou? Voltou. Perdão, obrigada. Deu algum problema aqui na minha rede. Mas agora que se encontrou esse modelo meio a meio, né, distribuição entre ministérios e parte com emendas impositivas, também se entrega esses votos. Infelizmente, esse é um modus operandi tradicional do Congresso Nacional, não é restrito a essa votação, isso já aconteceu em outros governos, e a presença do Centrão se caracteriza por isso, por uma união de diversas legendas que não necessariamente tem uma afinidade ideológica, mas que se constrói a partir dos espaços na máquina pública e que trabalha muitas vezes através da chantagem para ampliação nesses espaços para entregar votos, nem que seja para uma matéria tão urgente e importante para a população brasileira como essa PEC de transição ou a PEC do Bolsa Família. Infelizmente, o governo Lula vai ter que precisar lidar com isso, com essa chantagem permanente e com esse peso que o próprio Arthur Lira acabou estabelecendo, né, e que deve tentar recompor agora, eventualmente, numa reeleição para a presidência da Câmara. Deputada Sami, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite da CNN, ao deputado Peternelli pelo debate tranquilo e de exposição de diferentes pontos de vista. Eu acredito que essa PEC da transição ela é um pontapé inicial importante para que o governo Lula possa, de fato, cumprir com o programa com o qual ele foi eleito, né? O povo brasileiro definiu esse programa e é necessário a PEC de transição para que se possa dar esse pontapé inicial, mas, de fato, haverá outros desafios, por exemplo, o tema da recomposição do orçamento das universidades, que é algo que me preocupa muito e que ano após ano a gente sofre
com crises, né, a impossibilidade do pagamento de bolsas, e eu espero também que, a partir da desconstitucionalização desse teto, a gente possa chegar numa saída útil para a população brasileira.